meus queridos, mais uma vez eu quero dar boa tarde a todos e agradecer mais uma vez pela presença, né? Nós estamos aqui, meus queridos, reunidos para dar sequência à nossa série Estudos Bíblicos, e hoje nós temos também um tema bastante importante. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que a Bíblia nos revela acerca do juízo, né? O juízo final. Então, meus queridos, antes de iniciarmos os nossos estudos, gostaria que os irmãos, em oração, agora fechassem os olhos e vamos pedir a orientação a Deus nesse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, santo, santo és o teu nome. Nós te damos graças, Senhor Deus, por esse momento especial em que podemos estar juntos aqui, conhecendo um pouco mais da tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos direcione. Pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, para que possamos entender a cada vez mais e principalmente, Senhor Deus, para que o Senhor permita que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, Senhor Deus, porque a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é pura, Senhor Deus. Nos conduza, Senhor Deus, permita que as palavras proferidas por mim, agora, nesse momento, sejam designadas por Ti, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Não pelos nossos méritos, Senhor Deus, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Meus queridos irmãos, abram as suas Bíblias em Apocalipse. Vamos iniciar o nosso estudo estudando as passagens de Apocalipse. Especificamente vamos ler o que está escrito em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Eu lembro a todos os irmãos que anotem todos os versículos e após o término do nosso estudo, vocês possam conferir todas as passagens, tá bom? Então, recapitulando, Apocalipse 14, 6, versículos 6, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Assim nos revela. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Nesse versículo, meus queridos, nós vemos que a mensagem final de Deus à humanidade reflete o juízo, né? Então, é chegada a hora do seu juízo. É isso que o versículo alerta, né? Continuando ainda em Apocalipse, vamos ler o que está escrito em Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Assim nos revela: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja, uma vez que Jesus há de vir, né, para dar o seu galardão, haverá um julgamento antes, né? É isso que esse versículo revela. Um julgamento antes que ele venha para determinar quem recebe esse galardão quando ele vier. Note que um versículo anterior, no versículo 11, né? Assim nos revela em Apocalipse, olha:
continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E aí vem o versículo 12 que nós já lemos. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Note, meus irmãos, como é importante continuar perseverando e fazendo o bem, né? Cristo nos salvou e nos perdoou, né? Morreu na cruz para nos perdoar pelos nossos pecados, e nós somos salvos pela graça. Mas não é por esse fato unicamente que nós vamos praticar o mal, né? Ou praticar iniquidades, né? Então o versículo mostra aqui que o galardão, né, que Deus tem para nos retribuir, a cada um será o feito a cada um segundo as tuas obras, né? Então, meus irmãos, nós devemos praticar o bem, né? Aceitar a Cristo como Salvador, mas viver uma vida cristã condizente com os princípios cristãos, né? E nós estamos já vivendo na fase do juízo final, né? Então nós temos que nesse momento buscar o arrependimento, né? Vamos remeter a nossa leitura agora a Mateus 12:36. Mateus 12:36. Nós ainda voltaremos a Apocalipse, mas nesse momento vamos ler o que está escrito em Mateus 12:36. Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que profetizarem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Jesus aponta o dia do juízo como estando no futuro, né? Nós, pelos princípios, pelas profecias, melhor dizendo, pelas profecias, né, da segunda vinda de Cristo, nós observamos que todos os sinais remetem a uma proximidade, né? Uma proximidade, né, ainda que futura, um futuro próximo, né? Então, nós estamos vivendo no momento da porta da graça. Eu já mencionei sobre isso, né, em outros estudos, e vivemos então um momento de oportunidade de arrependimento, né? E de um momento de reflexão sobre de que lado você está, né? Se você permanecerá na iniquidade ou se você permanecerá e buscará agora o arrependimento, né? Para que você então consiga alcançar a salvação. Nós não temos certeza plena da salvação, cada um de nós, isso é verdade. Mas não é por isso que nós vamos praticar a iniquidade e viver uma vida sem os desígnios, né, de Deus. Isso não é correto. Nós devemos buscar as coisas que agradam ao Senhor, né, e buscar a salvação por meio de Cristo Jesus. Esse é o momento decisivo em sua vida. E eu espero que esse estudo bíblico esteja o auxiliando para que você busque o caminho correto, né? Continuando nossa leitura, vamos ler o que está escrito em Atos 24:25. Atos 24:25. Atos 24, versículo 25. Assim nos revela:
dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Paulo procura convencer a Félix acerca do juízo vindouro, né? Esse versículo menciona isso, né, numa passagem de Paulo, né? Continuando a nossa leitura, nosso conhecimento, abram suas Bíblias em Daniel 7. Daniel 7, né? Os últimos estudos nós lemos grandes revelações, né? No livro de Daniel. E agora, sobre esse tema, o juízo, nós temos mais uma grande revelação. Daniel, capítulo 7, Daniel 7, versículos 9 a 10. Assim nos revela a palavra de Deus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel viu a Corte Suprema do Universo em sessão e o início do juízo. Eu não sei se você já participou de algum julgamento, né? Eu sou advogado, mas imagine, né, como seria a sessão do julgamento, onde você poderia ter proferido uma sentença da sua absolvição, né, para a salvação, ou da sua condenação à morte eterna. Com isso é tão sério, né? E tão conclusivo, né, para a vida de um ser humano. Você estar hoje vivendo os prazeres mundanos, a iniquidade, e trocar a sua vida eterna por alguns momentos de prazer. Será que vale a pena, né? Será que você está feliz, né? Será que você só está buscando a Cristo nos momentos de angústia e de aflição? Você honra a sua palavra com Deus, né? Você profere palavras vãs, né? O nome de Deus em vão. Você observa os mandamentos de Deus. Você primeiro precisa entender que servir a Deus não é um fardo, né? A gente tem visto tanta coisa acontecer nesse mundo, né? Mas eu fico a pensar e a refletir como é, né, a vida de uma pessoa que não segue a Deus e que não acredita em Cristo, né? Como deve ser um fardo, né, não ter um Deus, né, não acreditar num Deus criador, mantenedor, cuidador, né? O quão sozinho essa pessoa deve se sentir, né?
Então, eu espero que com cada revelação, cada dia, cada estudo, você possa amadurecer, crescer e buscar o caminho certo, né? Que é o caminho a Cristo. Dando sequência à nossa leitura, vamos ler, irmãos, o que está escrito em Eclesiastes. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Assim nos revela: de tudo que se tem ouvido, assuma e teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vejam como é importante, hein? Deus trará a juízo todas as coisas encobertas. Você não consegue esconder de Deus as suas más obras, os seus maus pensamentos. E Deus nos revela que é importante que guardemos os seus mandamentos. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Você deve saber, ou você acha que sabe? Mas quantos mandamentos nós temos? Quantos mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus? Eu acredito que você tenha respondido os 10 mandamentos. Eu lhe faço mais uma pergunta. Você observa os 10 mandamentos? Você respondeu que sim. Você até pode ter respondido que sim, mas eu tenho certeza que você não observa todos os 10 mandamentos. E é natural, porque nós somos pecadores, né? Mas nos próximos estudos nós vamos entender sobre a lei de Deus, né? Vamos entender todos os mandamentos, né? Mas, voltando a esse versículo específico, nos deixa claro que nós devemos observar os mandamentos de Deus e que Deus irá trazer a juízo todas as obras, né, que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos ler o que está escrito em Hebreus 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. Assim nos revela: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Você não consegue esconder nada de Deus. Por isso, confesse os seus pecados a Deus. Entregue a sua vida a Cristo, porque Ele morreu na cruz para nos salvar do pecado.
Deus sabe das suas limitações. Mas eu lhe pergunto, você está sendo verdadeiro com Deus? Você precisa confessar os seus pecados a Deus, porque nenhum homem tem o poder de perdoar os seus pecados. A justiça dos homens pode lhe absolver de um crime ou lhe condenar sobre a regência das leis humanas, né? Mas nenhum homem de carne e osso pode lhe perdoar sobre os seus pecados. Somente Cristo perdoou os homens. Somente Cristo é quem leva, todas as suas orações diretamente a Deus. Ele não precisa de nenhum intermediário. É isso que também nós vamos aprender na palavra de Deus. E eu falo isso de forma respeitosa a todas as denominações que acreditam em contrário, porque nós devemos respeitar, e devemos tratar tudo à luz do que está escrito na Bíblia, mas nós devemos tratar de forma amável, amigável e respeitosa. Vamos dando sequência, vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Vamos dar sequência. Nós já comentamos sobre esse aspecto do tribunal e vamos dar sequência na leitura da Bíblia em Romanos 14. Romanos 14, versículo 12. Assim nos revela, complementando o estudo: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós tem que prestar contas a Deus. Muito embora você esteja preocupado com a salvação do seu irmão, da sua irmã, a única coisa que você pode fazer é orar. Orar para que Deus toque o coração do seu irmão, da sua irmã, e falar, proclamar a verdade do Evangelho de Cristo a quem você puder, porque nós já vimos, que antes do fim será oportunizado que todas as pessoas saibam sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a Boa Nova, E nesse estudo agora sobre o juízo, nós confirmamos, que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Como é que você irá ao tribunal? De cabeça erguida, sem medo da acusação? Ou você irá temeroso e pedindo misericórdia?
Cuidado, irmão. A porta da graça ainda está aberta. Aproveite que a porta da graça ainda está aberta para que você permita, para que você possa tomar a decisão correta. Vamos ler o que dispõe aqui, né? O que está escrito em Salmos 87. Salmos 87. Salmos 87, 6. Salmos 87, 6 assim nos revela: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. No dia do juízo, Deus levará em consideração o próprio lugar em que nascemos. Veja que interessante. Incrível essa passagem bíblica, né? Jeremias 2:22, meus irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem Jeremias 2:22. Jeremias 2:22 nos revela que, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Todas as nossas iniquidades, pecados, estão assinaladas perante Deus. Malaquias, anotem todos os versículos. Malaquias 3:16 complementa informando que então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Todos os nossos atos de justiça realizados por razões isentas de egoísmo e através da graça de Cristo estão registradas diante de Deus. Cristo nos salvou do pecado, né? Meu querido, Ele pagou um preço, né, na cruz. Deus permitiu, né, que por amor o seu Filho unigênito morresse para nos livrar do pecado. Essa é uma demonstração da sua infinita bondade, do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia. Pela nossa natureza, por nós mesmos, eu acredito que nós não conseguiríamos a salvação, porque nós somos imperfeitos. Nós somos voltados para o erro e para a corrupção. Por isso Cristo veio nos salvar. Você tem a dimensão disso, meus irmãos? Vocês têm a dimensão do que é a morte de Cristo na cruz? Ainda, meus irmãos, dando sequência à nossa leitura, vamos voltar a Apocalipse. Agora, Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12, assim nos revela: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A base do julgamento, meus irmãos, é o registro das nossas vidas revelado nos livros dos céus. Imagine se o livro está no livro da vida, né? Veja, meus irmãos, que responsabilidade nós temos
de buscar a nossa salvação, mas também falar dessa verdade para outras pessoas. Veja quantas pessoas ainda não sabem ou ainda não se decidiram, né? Mas que precisam ser alcançadas. Vamos continuar nossa leitura agora no livro de Atos. Atos 3:19. Os irmãos, anotem todos os versículos. Atos 3:19, assim nos revela: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Se abandonarmos os pecados pelo arrependimento, eles serão apagados dos registros de Deus no fim do julgamento. É um ato de decisão. Se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, eles serão apagados. Agora vejam o que dizem Apocalipse 3:5, em complemento ao que acabou de nos revelar Atos 3:19. Leia Apocalipse 3:5. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor, um momentinho. Apocalipse 3, Apocalipse 3, versículo 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Se continuarmos no pecado, se não vencermos, se vivermos em rebelião aberta contra Deus, os nossos nomes serão apagados dos registros de Deus. Os nossos nomes serão apagados dos registros de Deus. Por isso que nós precisamos vencer. Apocalipse 3:5 revela que o vencedor, assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos e dos seus anjos. Por uma decisão, por um ato, uma atitude. Você quer ter o seu nome, o seu registro do pecado apagado, ou você quer permanecer nesse registro? Na lei dos homens, você quer ter uma ficha criminal com passagens, ou você quer ser absolvido? É o mesmo princípio, né? Cada um dos caminhos tem uma consequência. Qual é o caminho que você escolhe? Vamos ler, irmãos, o que está escrito em Romanos 8:1. Nós já estamos encerrando o nosso estudo e vamos procurar aqui Romanos, né? Romanos 8:1. Todos encontraram? Romanos 8:1. Assim nos revela: agora, pois,
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Anote, Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A única maneira de evitarmos a condenação do juízo é através de Jesus Cristo. Sem Jesus, meus irmãos, é impossível alcançar a salvação. Complementando nossa leitura, abram a Bíblia em Hebreus 7, 24 e 25. Hebreus 7, 24 e 25, assim nos revela. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O nosso sumo sacerdote celestial é capaz de salvar perfeitamente todo aquele que achega a Deus através de Cristo. Não há pecado que seja imperdoável. Não existe isso. Satanás quer confundir a sua cabeça, porque o trabalho dele é confundir a verdade com a mentira. Não existe pecado cabuloso ao ponto de não existir perdão. Não existe. Você precisa confessar o seu pecado a Deus. E você precisa buscar o perdão. E esse perdão será alcançado se você pedir do fundo do seu coração, com verdade e com pureza. Vejam, meus irmãos, o que está escrito em João 14, 26. João 14, 26. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. O Espírito Santo é quem nos ensina da parte de Deus. Você sente a presença do Espírito Santo, meus irmãos? Talvez você não tenha se entregado, né? Mas você sente. Você sente aquela voz, aquele impulso, né? Nós teremos um momento específico, né, para conhecer o Espírito Santo. E você vai gostar muito, né? Mas você já sente o Espírito Santo lhe guiar e lhe tirar de maus caminhos, né? O último versículo desse estudo, meus irmãos, está em Mateus 12. Mateus 12, versículo 31 a 32. Mateus 12, versículo 31 a 32. Mateus 12, 31 a 32, assim nos revela. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Rejeitar a ação do Espírito Santo em nos convencer, instruir e converter é cometer o pecado que não tem perdão. Eis
o único pecado que não existe o perdão: pecar contra o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu espero que esse estudo tenha sido revelador. Espero que você leia todos esses versículos com calma e que você os aplique em sua vida e que você os divulgue para sua família, para os seus amigos próximos, né? E até para as pessoas também que não são próximas, porque todos nós teremos a chance de conhecer, né, a palavra, conhecer a verdade, conhecer o Evangelho, né, para que todos possam decidir e aí sim vermos o Evangelho se espalhar por todas as nações e chegar ao fim com a vinda de Jesus Cristo para nos salvar. Nós estamos vivendo nesse momento do juízo e existe ainda a oportunidade, né, do arrependimento. Então, meus queridos, tome essa atitude. Eu gostaria de orar por todos nós agora, principalmente por você que sente a presença do Espírito Santo, mas que ainda não decidiu e não se converteu. Eu espero que você não peque contra o Espírito Santo e que você possa tomar a sua decisão de forma sábia. Vamos orar agradecendo a Deus esse momento especial, meus queridos. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento maravilhoso em que podemos aprender a Tua Palavra, um pouco mais da Tua Palavra. Permita, Senhor Deus, que essa mensagem entre em nossas mentes e nossos corações, que nós possamos ser instrumentos da Tua Palavra, Senhor Deus, a quem necessita ouvi-lo. Muda, Senhor Deus, a nossa mente, conquiste o nosso coração, esteja, Senhor Deus, presente em nossas vidas diariamente, Senhor Deus, para que nós possamos buscar o caminho correto. Nos livra do mal, do pecado, nos livra das armadilhas de Satanás, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor Deus, hoje e sempre. Em nome e por amor de Cristo Jesus é que te pedimos. Amém. Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez acompanhando. Espero estar com vocês na próxima semana, se assim Deus o permitir. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Peço de coração, afasta as minhas vaidades, tira qualquer circunstância que me afaste de ti, Senhor. Sei que é fiel para cumprir e não há nada que impeça. Tu vem em minhas orações e me diz, Senhor, então eu vou te socorrer.
peço de coração, afaste as minhas vaidades. Tira qualquer circunstância que me afaste de ti, Senhor. Sei que é fiel pra cumprir e não há nada que impeça. Tu vem em minhas orações e me diz, Senhor, Filho, tu és fiel, então eu vou te ouvir. Os meus planos são maiores que os seus. Eu tenho visto as tuas provações, então eu vou te socorrer. O meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Tantas provações eu superei e você do meu lado. E quem sou eu? Sou seu filho apaixonado. Tantas provações eu superei e você do meu lado. E quem sou eu? Sou seu filho apaixonado. Tantas provações eu superei e você do meu lado. E quem sou eu? Sou seu filho apaixonado. Tantas provações eu superei e você do meu lado. E quem sou eu? O seu filho. Depois que esta praga passar, depois que o Covid morrer, levante suas mãos para os céus e agradeça a Deus pelo amanhecer. Depois que esta luta findar e a bandeira branca se erguer, você vai entender que a semente plantada por Deus nunca vai perecer. Convide o mundo para aceitar Jesus. Convide alguém para te abraçar. A tempestade agora já passou. Outra vez o sol há de brilhar. Convide o fraco e diga que ele é forte, por ter passado por este deserto. Convide aquele que está distante e dê o seu ombro ao que está por perto. Convide, convide. Depois que essa guerra acabar, jamais esqueça de agradecer. Levante sua voz e adore, confesse ao mundo esse Deus de poder. Depois que esta luta findar e a bandeira branca se erguer, você vai entender que a semente plantada por Deus nunca vai perecer.
Convide o mundo para aceitar Jesus. Convide alguém para te abraçar. A tempestade agora já passou e outra vez o sol há de brilhar. Convide o fraco e diga que ele é forte por ter passado por este deserto. Convide aquele que está distante e dê o seu ombro ao que está por perto. Convide, 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 convide o mundo para aceitar Jesus. Convide alguém para te abraçar. A tempestade agora já passou e outra vez o sol há de brilhar. Convide o fraco e diga que ele é forte por ter passado por este deserto. Convide aquele que está distante e dê o seu ombro ao que está por perto.